Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã, e talvez seja uma pergunta retórica, se você não souber responder de pronto, mas se você souber, pode, por favor, me agraciar com o som da sua voz de vez em quando. Mas eu quero te perguntar o seguinte: você sabe, meu irmão, o que está além da lenda? Quem arrisca aí, dá um grito aí. Não tem erro e acerto não, mano. Aqui não é vestibular, não vai cair no Enem. Você sabe, irmão, o que está além de uma lenda? O que é uma lenda? É um mito, uma história. Amém, queridos? Criado acerca de um tema. Podemos ter uma lenda sobre uma casa mal assombrada. Podemos ter uma lenda a respeito de quebrar um espelho e isso me trazer um azar. Podemos ter uma lenda a respeito de um ser que vive na floresta e tem os pés virados para trás. Amém, irmão? Lenda é algo criado, para tentar explicar algo que muitas vezes a ciência não consegue explicar, talvez. Lenda é algo, talvez, que tente, de alguma forma, trazer uma imagem lúdica à minha e à sua cabeça para que o meu raciocínio lógico, natural, físico, consiga de alguma forma chegar pelo menos perto daquilo que é a realidade de um tema que eu não entendo muito bem. Amém, queridos? Mas diga assim: além da lenda do Espírito Santo, existe uma resposta. E a resposta é a palavra de Deus. Amém, queridos? Existem dois tipos de crentes. Crentes protestantes. Dois tipos de crentes após... Eu não vou nem falar protestantes, irmãos. Dois tipos de crentes na história da igreja. São os crentes cessacionistas. Diga assim, cessacionista. Agora só a letra aí. Calma, gente, estou brincando. E os crentes continuistas. Amém, irmão? Quem aqui já ouviu falar desses termos? O crente sensacionista, ele crê, cessacionista, não é sensacionista, nem sensacionalista, é cessacionista. Ele crê na cessação dos dons do Espírito, ou na manifestação dos dons espirituais. Amém, irmão? Alguns crentes cessacionistas, eles até creem que os dons espirituais existem, mas não acham que é para todos, por exemplo. Mas também são cessacionistas. Alguns crentes que não são cessacionistas são os crentes que são chamados de crentes continuistas ou crentes carismáticos. Amém, queridos? Ou como a maioria de nós passou a conhecer a partir do final do século XIX, os crentes pentecostais. Quem é pentecostal e dá uma glória a Deus? Agora eu te pergunto, pentecostal, por que você se auto-intitula pentecostal? Eu te pergunto, crente amado, lindão de Jeová, o que foi o Pentecoste? Eu só fico ouvindo sempre assim, o pessoal fica nervoso. Não precisa responder, é retórica essas perguntas, amém, irmão? O que eu quero ilustrar com você nessa manhã, junto com o meu raciocínio, é que toda e qualquer resposta para a minha e para a sua vida, para a vida do crente, para a vida da igreja, ao longo da história da igreja, deve sempre ser amparada pela palavra de Deus. Esta é a palavra da fé. Esta é a semente da verdade. Você lembra que de vez em quando eu faço essa confissão de fé com vocês? Nessa manhã, essa semente da verdade será plantada no bom solo do nosso coração. E no tempo certo, ela vai dar fruto. Você lembra dessa confissão de fé? De fato, irmãos, eu e você precisamos sempre
nos dar ao trabalho ou fazer o esforço de tentar responder às perguntas que existem no nosso coração com a palavra de Deus. Eu e você não podemos usar nenhuma narrativa histórica além da palavra que tente me explicar algo que eu preciso buscar à luz da palavra. Amém, queridos? Existiu dinossauro, sim ou não? Alô? Tem os ossos, né? Tem as evidências aí arqueológicas, não é isso? Está na palavra? Não? Aí já é viagem. Aí já é muita... Quando eu era adolescente, eu viajava com esses negócios aí também. Mas Deus me libertou do império das trevas. Muito boa. Existem várias narrativas bíblicas, de interpretações de textos bíblicos que dão origem a estudos que corroboram com algumas dessas narrativas, amém? Os crentes sensacionistas, eles têm textos bíblicos base que ajudam eles a fundamentar aquilo que eles creem, tanto quanto os crentes continuistas, a mesma possibilidade de pegar textos bíblicos e corroborar com as suas narrativas, com aquilo que eles acreditam. Fato é que não existe nenhum texto bíblico que diga que os dons espirituais são para a era apenas dos apóstolos fundacionais. Amém, queridos? Eu estou indo bem com calma, porque são muitos pontos que a gente precisa fundamentar ao longo dessa série, para que a gente entenda com a compreensão ampla aquilo que nós estamos vivendo hoje, o que temos direito hoje e qual é a função do Espírito Santo nessa estação. Amém, queridos? Então vou te perguntar de novo, você sabe o que existe além da lenda? A palavra de Deus. Abre comigo lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Enquanto você abre, dá um glória a Deus aí bem alto. Hebreus no capítulo 4, versículo 12, eu vou ler aqui na versão Almeida, revisada e atualizada. Peço licença aos meus irmãos da NVT, NVI, mas eu sou velho, irmão. Amém, querido? Eu até tentei me adaptar a isso aí, mas não deu não. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta, diga assim, é apta, está preparada, está pronta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém, queridos? Essa palavra ela é viva e eficaz, ela é um organismo vivo, ela salta no nosso coração com um poder vivo de mudar as estações e o momento que nós estamos vivendo. Eu já falei isso algumas vezes com vocês aqui, mas é claro que eu gosto sempre de repetir, porque o apóstolo Paulo disse que é segurança para nós repetir sempre as mesmas coisas. A palavra, meu irmão, na minha e na sua vida, ela tem um poder explosivo de alterar o destino para o qual você está indo. Amém, irmão? Você crê nisso? E o que é essa palavra, que é viva e eficaz, e que nós cremos que é... Você crê que a palavra, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, irmão? Amém? O que a palavra diz acerca do Espírito Santo? Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, nós veremos que o Espírito Santo estava no princípio de todas as coisas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém, irmão? Lá em Isaías, no capítulo 11, versículo 2, isso aqui não é de Deus não, Cadu. Não é de Deus, não é teu, né? Fala. Tira daqui dessa capa aqui pra mim, Cadu. Tá repreendido. Por isso que eu gosto de papel, eu não gosto desses negócios não.
Fique em paz, a gente está esperando, a gente espera aqui. Ninguém aqui é ansioso, ansiedade é pecado. Muito obrigado, meu irmão. Olha que chique eu vou ficar agora. Isaías, no capítulo 11, versículo 2, nós ouvimos a promessa dada por Deus através da vida de Isaías sobre o fato do Espírito Santo vir sobre Jesus, amém? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém, irmão? Em Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, nós vamos ver esse mesmo Espírito sendo prometido pelo Senhor, através da vida do profeta Joel, a todos nós. E acontecerá, diga assim, acontecerá. Acontecerá ou já aconteceu, irmão? Aconteceu, né? Mas o texto aqui, você lembra que está no passado. Amém, queridos? E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda... Não, peraí. E acontecerá depois que eu derramarei do meu Espírito. Quem vai derramar o Espírito? Quem? Vamos lá, gente, eu preciso da sua interação nessa manhã. É um tema muito denso. Eu preciso que você entre nele junto comigo, amém? Acontecerá que derramarei. Quem derramará? Deus. Do seu Espírito sobre... Pergunta para essa pessoa linda, cheirosa, maravilhosa do seu lado. Você é toda a carne? Alô? Não está escrito aqui nesse texto, sendo prometido através do profeta Joel, que Deus derramaria do seu Espírito sobre os últimos apóstolos fundacionais da era do início da igreja? Está escrito aí? Está escrito aqui que Deus vai derramar do seu Espírito sobre os patriarcas da igreja, da era patrística da fé, aqueles que foram criados, ensinados pelos apóstolos do Cordeiro, e só sobre eles vai vir, porque era necessário apenas para aquela época, para que se cumprisse o pontapé inicial. Aquilo precisava de um poder especial. O Espírito Santo seria usado ali só naquele momento para resolver, para dar aquele apito do início do jogo. Está escrito aí? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Você fica feliz com isso, irmão? Não está aparecendo, não. O profeta Joel olha para o futuro, irmãos, inspirado pelo Senhor. Ele vê o dia onde aconteceria o maior evento da era da igreja. O evento precursor que, de fato, irmãos, deu o pontapé inicial, mas nunca foi a vontade de Deus deixar um gostinho só apenas com aqueles que iniciaram a era da igreja. A vontade de Deus é que o seu Espírito vivo, que é uma pessoa, e não é a terceira pessoa da Trindade, não é uma pomba branca, não é um vento, não é um som, a pessoa do Espírito de Deus habitaria dentro de nós. A maior promessa bíblica, neotestamentária, para minha e para a sua vida, deixada pelos profetas e também corroborada com a narrativa daquilo que Jesus ensinou, era que a presença de Deus, que em outra estação estava dentro de uma arca e não podia ser acessada, apenas representava a vontade de Deus na condução do povo. Nessa estação, onde Jesus venceu a morte, o pecado e o diabo, essa presença veio habitar em nós.
Irmão. Eu quero te animar nessa manhã, querido, porque nós cremos que os dons e a operação do Espírito Santo continua. Pastor, eu preciso de um pouco mais de evidência, porque eu sou um cara meio desconfiado. Muito ruim isso aqui, Cadu. Me ajuda aqui, cara. Acho que você vai ter que ficar aqui do meu lado. Fechei. Espera aí, agora vai dar certo agora. Você tem paciência comigo, querido? É o mesmo aparelho que o meu, mas não é o meu. Você concorda que muda? Obrigado pela sua compreensão. Amém, irmão? Então o Espírito Santo estava na criação do mundo. O Espírito Santo foi prometido sobre Jesus. E o Espírito Santo foi prometido através do profeta Joel para as nossas vidas. E que dia, irmãos, que marca o início da era do Espírito Santo dentro de nós? Que dia que se cumpre a profecia de Joel? Quem me ajuda? Atos, no capítulo 2, versículo 1. Abre lá comigo. Diga assim, aleluia. Atos, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram, diga assim, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Não, mas peraí. A sua Bíblia está escrito todos? Todos ficaram cheios do Espírito Santo? Eu posso admitir que todos que estavam reunidos naquele lugar ficaram cheios do Espírito Santo? É isso que o texto está dizendo para você? Eu só quero entender se você está entendendo igual eu estou entendendo. A Bíblia fala que apenas os apóstolos que estavam lá foram cheios do Espírito Santo? A Bíblia fala que apenas os que caminhavam com Jesus, apenas Maria, diz isso sim ou não? A Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Aí eu, como gosto de uma boa exegese, uma boa hermenêutica do texto, para mostrar para você um pouco mais de conhecimento, para você acreditar no que eu estou falando e não achar que eu estou de palhaçada, eu fui buscar o original da palavra todos, que vem de uma palavra grega. E sabe o que significa na integralidade a palavra todos aqui nesse texto? Eu vou te dar a maior revelação dessa manhã. A palavra todos significa todos. De fato, irmãos, muitos textos que eu e você temos acesso por conta da tradução para o português, a gente às vezes perde o ajuste fino de algumas frases, de alguns textos, e a gente precisa buscar as outras traduções. Mas todas as vezes que a Bíblia diz o que ela quer dizer e a tradução dizia o que ela quer dizer, eu não sei você, mas eu me alegro. Porque quando o Espírito Santo entra, quando ele vem tabernacular naquelas pessoas, quando ele vem habitar dentro de nós e no meio de nós, quando ele vem dentro e sobre aquelas pessoas que estavam naquele lugar, e a palavra de Deus diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E eu me lembro das palavras do profeta Joel, dizendo que sobre toda a carne viria o Espírito. Eu só posso imaginar uma coisa: começou uma era de novas e maiores e superiores promessas. E sabe o que mais me alegra, irmão? Que 2025 anos depois, essa palavra ainda é viva e eficaz. Amém ou é de mim? Falar em línguas, queridos. Mais uma explicação sobre o que acontece ali em Atos. Em Atos, no capítulo... 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, vai explicar o que está acontecendo ali em Atos. Porque algumas pessoas que nem são continuistas e são de uma vertente do cessacionismo, acreditam que aquelas línguas que foram
expostas ali por quem escreveu Atos, em Atos no capítulo número 2, não eram de fato línguas espirituais. Era um dom ali em manifestação, que as pessoas ouviram as línguas nas suas próprias línguas. E de fato, irmãos, quando aconteceu o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e habitou dentro das pessoas, quando eles foram cheios do Espírito Santo, muitos milagres acontecem ali, dentre os quais o derramamento de 2 dons conhecidos por nós: o dom de falar em outras línguas e o dom de interpretação de outras línguas. Onde está isso? Como eu disse, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10. Amém, queridos? Depois você vê com calma, a gente vai precisar correr um pouco com isso, mas em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, o livro de Corinto é um livro que apóstolo Paulo, é uma carta onde o apóstolo Paulo escreve para a igreja daquela religião, para ajudá-los a controlar ou se organizar melhor com a questão da multiplicação dos dons, com aquilo que estava acontecendo naquele lugar. O povo de Corinto era um povo afogueado, irmão, mas eles estavam um pouco descontrolados no uso dos dons, em como os dons eram utilizados naquele momento. Amém, irmão? Então o apóstolo Paulo, como um bom apóstolo que ama a igreja de Cristo, ele manda uma carta para que eles se organizassem ali naquilo que eles estavam entendendo como sendo as manifestações do Espírito. Amém, queridos? Deixa eu pular aqui um pouco para frente. 1 Coríntios, no capítulo 12, diz assim, eu vou ler com você a partir do... Estou tentando pular um pouco aqui. Vou ler o versículo... 1 Coríntios, capítulo 14, primeiro, versículo 2. Porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Repita aqui comigo. Ninguém o entende. Se é correto afirmar que aquelas línguas ali eram línguas, era um milagre onde as pessoas ouviram falar na sua língua natal e não existem línguas estranhas, o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, é uma mentira. Amém ou Edmim? Porque se quem acredita que o que aconteceu em Atos corrobora apenas com a narrativa de que o milagre que aconteceu ali foi o único milagre que aconteceu ali foi o milagre de que as pessoas ouviram falar nas suas línguas natais, era a única coisa que acontece naquele momento. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, é balela. Porque está escrito, Paulo diz à igreja, porque o que fala em línguas não fala a homens. Amém, irmão? Senão a Deus, porque ninguém o entende. Como que quem fala em línguas, como que quem está operando no batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, consegue ser entendido por alguém? Quando, irmão? Quando a operação da interpretação de línguas está em ação, se manifestando. Amém, queridos? Para que se ouvisse o que estava sendo dito pelo dom da manifestação das línguas, nas línguas das pessoas naquele momento, para que se houvesse a possibilidade de acessar aquele conhecimento que estava sendo exposto ali, porque as pessoas começaram a ser impactadas, porque estavam ouvindo aqueles crentes de diversas regiões falarem nas suas línguas que nem eram nem próximas da região deles, nem eram comuns a eles. O Espírito Santo estava inaugurando ali uma fase de milagres, onde evangelistas, apóstolos, pastores, mestres e profetas poderiam usar dos dons para convencer o ímpio, o pecador, aquele que não tinha o menor acesso à religião, principalmente aqueles irmãos que não faziam parte do ciclo religioso do que se conhecia como sendo o povo de Deus. Porque de alguma maneira o povo de Israel, existia uma expectativa sobre eles. Eu não estou dizendo que fosse mais fácil, porque não era mais fácil, porque a religião também atrapalhava deles reconhecerem o Messias como o Messias veio. Eu já falei aqui algumas vezes sobre
o quanto tempo existiu entre o último profeta até a vinda de Jesus. 400 anos se passaram. E durante esses 400 anos, na história do povo de Deus, muita coisa foi entrando na religião judaica. Muita coisa foi entrando nas tradições. Com a falta ou a escassez de palavras proféticas, eles começaram a tentar explicar a demora, tentar explicar os rituais, tentar explicar o inexplicável. Porque a razão, a ciência, aquilo que é físico, não pode e não vai explicar aquilo que é espiritual. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que é carne é discernido e aquilo que é espírito, discernido pelo... Amém, irmão? É necessário que eu e você envolvamos fé no estudo exaustivo da palavra de Deus, do Espírito Santo e daquilo que nós temos direito nele. É necessário que eu e você nos esforcemos na leitura da palavra, nos esforcemos a estar em um ambiente onde a manifestação do Espírito Santo pode acontecer, nos esforcemos em fé para crer, para nos esticar, para podermos, assim, experimentar aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Não é à toa, irmãos. Ah, pastor, eu só acredito no Pentecoste e nas línguas estranhas se do nada um vento veementemente impetuoso entrar nesta sala e eu ouvir a voz do Senhor como uma voz de trovão, e eu ficar arrepiado do dedão até a ponta do meu cabelo calvo. Eu só acredito vendo. Diga assim, está amarrado. Não é por aí, irmão. A ciência não vai explicar quem criou a ciência. Quem criou a ciência, explica a ciência. Eu não sei você, mas se você acredita como eu, que Deus dá origem a todas as coisas, que Ele é o Criador do céu e do universo, Ele também é Criador da ciência, dos átomos, dos prótons, nêutrons. Pastor, e o Big Bang? Se o Big Bang existiu, foi Deus quem fez. Pode ou não pode, irmão? Vou criar o universo. A ciência, irmãos, é obrigada a admitir que para ela se explicar, para ela se fundamentar como sendo não mais uma teoria do Big Bang. Amém, irmão? A teoria da evolução, a teoria do sei lá das quantas. Para que a teoria saia do papel, ela precisa se provar. E existe uma infinitude... Inventei essa palavra? Inventei? Obrigado. Existe uma infinitude de coisas que precisam cooperar exatamente, milimetricamente, ao mesmo tempo, na mesma fase, na mesma era, para que a teoria do Big Bang se sustente. Porque um pelímetro, conhece o pelímetro, essa medida? É um milímetro, e nós cariocas inventamos o pelímetro para justificar coisas menores que um milímetro. Um pelímetro, irmão, a mais na gravidade, todo mundo morto. 1 grau a mais na rotação e translação, né? Nunca lembro. 1 grau, irmão, todo mundo morto. Ou congelado direto, ou queimado direto. Tem que ter mais fé, irmão, para acreditar. Como é que é o nome dele, gente? Na teoria de tudo. Tem que ter mais fé, acreditar no colega Steve, do que no Deus do universo, irmão.
Eu não estou dizendo que eu e você não podemos pesquisar sobre isso, nos empenhar sobre isso, buscarmos conhecimento acerca das coisas. É necessário, Deus dá sabedoria àquele que pede sabedoria, irmão. A palavra de Deus diz que Ele dá sabedoria a quem quer sabedoria liberalmente. Ele pode, irmão, se transformar um neurocientista e você ajudar muita gente com isso. Eu não estou dizendo para você ser um alienado, um analfabeto científico e só crer e ficar igual uma ameba. Eu creio. Não, irmão, pode buscar conhecimento, pode crescer, pode avançar, mas você vai precisar em algum momento concordar que é necessário mais fé para acreditar no nosso amigo Steve do que no autor e consumador de todas as coisas, que vivia de eternidade em eternidade e decidiu deliberadamente, pela sua vontade soberana e suprema, nos criar. Por quê? Está na Bíblia, irmão? O porquê que Deus criou a humanidade? Tá ou não tá, irmão? Tá não, irmão. Por que Deus criou a humanidade? Não tá. Se não tá na Bíblia, não se preocupa com isso agora não. Ah, pastor, é esse tipo de fala que as pessoas usam para dizer que nós somos imbecis. Elas vão chamar a gente de imbecil de qualquer jeito, irmão. Até que elas tenham um verdadeiro encontro com o Senhor. Aí, se você está preocupado com a sua reputação, ao invés de preocupar-se em impactar a sua vida, a vida da pessoa com a sua vida cheia do Espírito Santo, é um problema que está mais dentro de você do que dela. As pessoas vão te julgar, irmão. As pessoas vão te perseguir. As pessoas vão te caluniar. Não se trata sobre reputação. Se trata sobre viver uma vida cheia do Espírito Santo. Nós estamos fundamentando algumas coisas aqui. E para os próximos domingos, irmãos, eu tenho uma série de estudos sobre a continuidade dos dons. Perguntas como, por exemplo, vou deixar um gostinho para você. Quer ou não quer? Sim ou não? O que aconteceu com os dons antes da Reforma Protestante? Alô? Porque os relatos históricos contam que os dons duraram, pelo menos historicamente, até o século III depois de Cristo. Depois eles começam a aparecer novamente, no período carismático, lá no século XIX. O que aconteceu nesse período com o Espírito Santo, irmão? Alô? Será que estavam certos os cessacionistas até então e depois tiveram que mudar de ideia? Não, porque eles morreram quase todos, irmão, crendo que tinha cessado. O que a igreja fez, irmãos, com os relatos históricos de cura, de manifestação do Espírito, línguas estranhas? O que a igreja católica, apostólica, romana, anglicana, o que a igreja presbiteriana, batista fez ao longo da história da igreja, irmãos? O que os patriarcas da igreja, que viveram na era da patrística, fizeram, irmãos? Com os relatos, como eles conseguiram esconder o Espírito Santo? Será que conseguiram? Sim ou não? Cena dos próximos capítulos. Fato é, irmão, que nós somos uma igreja que acredita na continuação dos dons. E ao longo desses 4 domingos do mês de julho de 2025, assim como em todos os anos, essa é uma série que nós vamos repetir ano após ano, uma vez por ano, um mês do nosso ano, porque é necessário que falemos novamente as mesmas coisas, para que dentro de nós seja gerada uma convicção plena daquilo que nós cremos, o porquê cremos, como acreditamos, para que a gente possa fazer aquilo que tem que ser feito. Amém, queridos? Eu só quero, para terminar com você, ler um texto, continuar lendo o texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 4. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o... E diversidade nas realizações,
mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Para aí. Qual é o melhor dom? Qual é a melhor expressão de um dom espiritual? Qual é a melhor operação do Espírito Santo? O que o Espírito Santo pode fazer através da minha e da sua vida, que é a melhor e maior expressão daquilo que Ele pode fazer na minha e na sua vida? Diga assim: a necessidade de outra pessoa. Alô? Amém, querido? O dom espiritual que Deus deu para mim e para você, irmãos, nada tem a ver com aquilo que nós cremos e pensamos sobre nós mesmos. Deus olhou para você, queridão, e na sua infinita sabedoria e onisciência, enxergou a possibilidade de usar você num ou mais dons específicos para abençoar a vida de alguém. Não é para abençoar a sua própria vida, porque ao descer sobre você, ao batizar você com o Espírito Santo, ao salvar você na cruz do Calvário, Ele já abençoou a sua vida. Aquilo que Jesus podia fazer, que eu e você não podíamos fazer, foi por você. Mas aquilo que Ele espera de mim e de você, aquilo que Ele olha para nós e nos faz capacitados a fazer, nunca é para a bênção de nós mesmos. O Espírito Santo não veio te encher para você ser um gordo na fé, um gordo no Espírito. O Espírito Santo veio te encher para você repartir o pão, para você olhar para o lado e ver uma pessoa desencorajada e dar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Você ver uma situação acontecendo e você ter um discernimento de espírito. Amém, irmão? Você vê alguém com a sua fé esmorecida e você ativar dentro de você o dom da fé, que não depende da fé do outro, mas que vai operar para convencer o ímpio do pecado. Você vai dar de cara com uma pessoa que está enferma, e mesmo que ela não creia, o dom da fé entra em operação e ela é convencida pela manifestação do Espírito Santo. Você quer, irmão, um vento veementemente impetuoso, como eu perguntei? Você quer línguas repartidas como de fogo, a ponto de arrepiar todo mundo aqui de ponta cabeça? Você quer, irmão, ver uma pomba descer sobre nós, como muitos charlatões aí têm feito para enganar o povo besta que não lê a Bíblia? Você quer, irmão? Fica 50 dias esperando Jesus na igreja. O problema é que eu e você queremos muito daquilo que a palavra diz que nós podemos ter e queremos dar o mínimo daquilo que nós podemos fazer. Eu quero gastar pouquíssimo tempo em oração em outras línguas, pouquíssimo tempo em oração no racional, pouquíssimo tempo renovando a minha mente na palavra, e eu quero tudo o que a Bíblia tem a oferecer. É justo isso ou não é, irmão? Sim ou não? Presta atenção, queridão. Tudo aquilo que Jesus podia ter feito por mim e para você, Ele já fez. Não há nada que eu e você façamos que vai mudar uma vírgula daquilo que só Ele podia fazer. Pode subir no monte, pode fazer jejum, pode ficar sem falar palavrão, pode parar de beber cachaça, pode parar de fumar cigarro, pode fazer o que você quiser. Você não muda uma vírgula daquilo que Jesus fez pelo seu e pelo meu respeito. Agora, essas atitudes que colocam a minha carne no seu lugar, que de fato é a batalha espiritual que tanto nós falamos, irmão, que é a batalha de nós contra nós. Reduzir o meu corpo à escravidão todo dia, irmão. Todo dia negar-se a si mesmo. Todo dia dizer, olha, porque o povo lá fora acha que a gente é o povo do que não pode. Mas não é que eu não posso, é eu não quero.
Porque aquilo, se estiver dominando o meu coração, se aquilo estiver dominando o meu pensamento, se aquilo estiver dominando minha saúde, dominando a minha energia, irmãos, ela está ocupando dentro de mim um lugar que é do Senhor. À medida que eu me anulo para mim mesmo, com as minhas vontades naturais, almáticas, vaidosas, egocêntricas, eu começo a ver a operação do Espírito Santo acontecer. Você sabe, irmãos, spoiler dos próximos capítulos, você sabe o que começou a acontecer na esquina da Rua Azusa? Quem já ouviu falar sobre o avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos? Você sabe o que os relatos dizem que começou a acontecer nas ruas que rodeavam aquela casa? As pessoas estavam passando por lá e guiadas por um homem chamado William Simon. Simon, obrigado. Meu inglês é portuguesado. As pessoas lá, guiadas pelo William Simon, falando em outras línguas, cantando, louvando, estudando a palavra, as pessoas passando pela rua se ajoelhavam, irmãos. Tamanha era a manifestação da glória de Deus naquele lugar. Alô? Eu vou ver Bela Vista viver isso. É só o início, irmão, daquilo que Deus vai fazer nesse lugar. A primeira escola, irmãos, pós-pentecostalismo, é uma escola chamada Escola Betel. Quem já ouviu falar? Você sabe o que eles faziam naquele lugar? Eles pegavam um texto sobre uma manifestação do Espírito Santo, dos apóstolos, um texto de Atos, um texto de Paulo, um versículo muitas vezes, e eles gastavam dias discutindo sobre cada manifestação bíblica acerca daquele versículo. Primeira escola bíblica neopentecostal, bíblica pentecostal, perdão. Não dá, irmão, para entender o Espírito Santo vivendo das migalhas do domingo de manhã. Não dá para experimentar, pastor, por que fulano é curado? Irmãos, eu não estou aqui para ditar, julgar o porquê de cada coisa acontece. Só Deus tem essa resposta. Mas eu posso te garantir que aquele que se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, pode e vai experimentar as manifestações do seu Espírito. Amém, irmão? Estou tentando acabar aqui. Irmão, nós estávamos aqui no Midweek essa semana e fomos completamente imersos na glória do Senhor. No meio do louvor, irmãos, a coisa pegou. E o Espírito Santo me disse, eu estava sentado ali, nem era o pastor Patrick que ia pregar. Ele me disse assim, vocês estão prontos para eu mudar tudo? Mudar a ordem do culto? Eu falei, eu estou pronto, Senhor. Pergunta para a igreja. Eu subi quinta-feira e perguntei, as pessoas ficaram prontas e o negócio pegou fogo aqui, irmão. Eu não quero viver no raso com essa igreja não, irmão. Eu não quero viver, irmãos, como se a religião tivesse tomado um lugar nessa comunidade local de usos e costumes, de pode ou não pode. Eu não sou só babá não, irmão. Você só vai ter esse tipo de cuidado lá no Kids, irmão. Eu estou aqui para pegar na sua mão e viver aquilo que o Espírito Santo quer que nós vivamos aqui. Eu estou aqui para ver gente salva, irmão.
Eu estou aqui para ver curas em manifestação. Amém, queridos? Você sabe o que acontece todas as vezes que pessoas se reúnem para experimentar as manifestações do Espírito? Sabe ou não sabe, irmão? Acontece o que aconteceu na Rua Azusa, que é um espelho do que aconteceu na igreja primitiva. Você sabe como os primeiros cristãos se reuniam, irmão, na igreja primitiva? No que é conhecido pela história da igreja como as catacumbas de Roma. Escondidos, irmãos, em cavernas úmidas, sendo guiados por códigos e sendo chamados de hereges. Nos acomodamos ou não com a religião, irmão? Com nossos bancos confortáveis, com o nosso som potente. Não estou dizendo para a gente voltar para isso, não, irmãos, mas para avançar para a excelência, mas com o coração no princípio. Você sabe o que aconteceu lá no avivamento da Rua Azusa? William Seymour era um homem negro no auge do sincretismo, não, como é que era? Obrigado. No auge da segregação racial, irmão. No auge da segregação racial nos Estados Unidos. Um homem negro é levantado pelo Senhor e reúne na mesma casa brancos e pretos. Você sabe o que aconteceu lá na igreja primitiva? A Bíblia conta que eles se reuniam e tinham tudo em comum. Quando o Espírito Santo passa a ser o alvo, quando ele passa a ser o centro da nossa busca intensa, quando nós entendemos a promessa do Espírito que está dentro de nós e nós queremos ouvir mais o Espírito do que a letra, do que a religião, do que o dogma, do que o costume. Mas pode ou não pode beber? Para de palhaçada, irmão. As questões da igreja viraram absurdamente ridículas, irmão. Pode ou não pode tatuagem? Fizemos um curso de casais há 2 anos atrás, e aí deixamos perguntas anônimas. Só vou comentar porque era anônimo, e graças a Deus, não sei quem foi que perguntou. Pastor, pode levar uma terceira pessoa? Que igreja é essa, irmão? A nossa pergunta, os nossos questionamentos devem estar focados, irmãos, impregnados da glória do Senhor. Saber, Senhor, qual é a sua vontade para Bela Vista? Qual é a sua vontade? Eu quero gastar horas de oração, como nós temos feito, irmãos, no último mês, perguntando, Pai, qual é a sua vontade para Priscila Lúcia? Eu e Karen orando, irmãos, qual é a vontade, a sua vontade, Deus, para o Marcos e para a Karina? Me revela, Pai, para que eu possa ajudar os meus irmãos. Eu não quero saber, irmão, se a gente vai comprar pano vermelho, pano branco. Eu falo para todo o pessoal de eventos, decide, pastora. Porque excelência é o nosso segundo nome, irmãos. Mas a gente não pode esquecer do primeiro nome. Nós somos uma igreja bíblica. Nós somos crentes de verdade, irmão. A nossa fé é fundamentada na palavra de Deus, irmãos. O nosso centro é Cristo. A nossa generosidade é genuína. Nosso mandamento, irmão, é multiplicação. Há 11 anos atrás, Deus envia um casal de missionários dos Estados Unidos, dizendo para eles, vai agora, com uma visão apostólica, irmão, de alcançar, construir e empoderar. Irmão, alcançar, construir e empoderar. Pode ser aplicado à Bíblia? Pode ou não pode, irmão? Então, irmão, você está numa igreja séria. Agora, dentro de uma igreja séria, pode ter gente besta. Pode ter gente à toa. Pode ter gente brincando. Pode ou não pode, irmão? Dentro de um parquinho de criança, pode ter um abusador. Dentro da mesa de Jesus tinha um traidor.
Aqui na nossa igreja séria, cristocêntrica, pode ter gente perdida. E qual é o nosso papel? Quem não está perdido? Olha para o lado. Ei, irmão, acorda aí, cara. Vambora. Essa questão aí que você está vivendo, o que é, cara? Como é que a gente pode te ajudar? E aí, vamos orar junto? Vamos fazer um devocional junto? Pega 5 aí, irmão, 10 e fala, vamos fazer um... Pô, eu fico louco com o pessoal de universitário, irmão. Chegaram para mim esses dias, pastor, quando acaba o culto, a gente vai começar a estudar Romanos. Eu falei, glória a Deus, irmão. Glória a Deus que tem crente. Aí, por isso que a juventude dá banho nos velhos, irmão. Assim como as mulheres dão banho nos homens. Eu vou acabar. Tem 10 homens para cada mulher, irmão. 10 mulheres para cada homem, perdão. Engajadas, irmãos. Proféticas. Mulheres sábias que edificam as suas casas. Mas não desiste deles não, irmãs. Uma hora eles pegam no tranco. E eu vou te falar, quando um homem de Deus, irmão, se levanta como um sacerdote da sua casa, o diabo, irmão, se caga todo, irmão. Um homem que bate no peito e fala, ih, rapaz, eu sei agora qual é a missão. Deus está me inspirando, eu estou em oração, eu estou lendo a palavra, eu estou me associando com homens de verdade e não um monte de pinguço, cachaceiro, drogado, um monte de falido, miserável. Quer melhorar de vida, irmão? Pode subir. Tuti, vai lá. Quer melhorar de vida, Tuti? Quer ou não quer, irmão? Cadê os homens de Deus aqui da casa? Quer melhorar de vida, homem de Deus? Olhe para o lado. Procura quem está melhor do que você. Pede licença para quem estava na lama contigo. Fala assim, dá licença. Eu vou fazer o seguinte. Você procura um, eu procuro outro. Que a gente não está produzindo nada para Jesus. A gente só fica de fofocaiada, de palhaçada, não cresce nada, não acrescenta nada na igreja de Cristo, não avança para nada, o Espírito não está fazendo nada no nosso meio. Irmão, qual foi a última vez que você pregou? Estou falando com homens, hein? Qual foi a última vez que você pregou o evangelho para alguém, irmão? Qual foi a última vez que você, como Pedro disse que poderia fazer, colocou as mãos sobre os enfermos e eles foram curados? Qual foi a última vez que você falou em outras línguas, irmão? Se não fosse, irmãos, importante, apóstolo Paulo não teria dito para os outros apóstolos, eu falo em línguas mais do que todos vós. O apóstolo Paulo disse isso, sim ou não? Esse cara, irmãos, escreve 47% do Novo Testamento. Eu e você queremos revelação, queremos saber o futuro. Só tem 2 caminhos, irmão. Espírito Santo ou adivinhação.